às vezes inocentemente, aderem a práticas de adoração ao ocultismo, sem ao menos perceberem que, na realidade, repetem os mesmos atos e rituais das culturas dos nossos antepassados, atos esses condenados por Deus, o Criador dos céus e da terra. Para entrarmos no tema, devemos voltar ao tempo do dilúvio. Quando um dos filhos de Noé, Cã, o viu dormindo embriagado e nu, ele zombou do seu pai e correu para contar a seus irmãos, Sem e Jafé, que ao contrário de Cã, foram de costas e cobriram a nudez de Noé. Noé, quando soube do acontecido, amaldiçoou seu filho Cã, para que este e seus descendentes servissem a seus 2 filhos, e toda a geração após ele se tornou maldita. Agora, amaldiçoado por seu pai Noé, Cã tornou-se patriarca de Satanás e foi responsável por disseminar o mal na terra. Agora, servindo a Satanás, Cã, ou Cão, foi tomando caminhos errados, teve filhos, um deles, chamado Cuxi, neto de Noé. Esse viera a casar-se com uma mulher chamada Semíramis, e essa gerou a Nimrod. Semíramis é esta mesmo que é adorada e estampada nas notas do real. A mulher da estátua da liberdade, da balança da justiça, da Columbia Pictures e etc. O nome Nimrod significa revolta, os que se rebelaram. Ele foi a exata personificação da desobediência. Fazia tudo ao contrário à vontade de Deus. Dentre outras cidades, Nimrod edificou Nínive e Babel, que mais para frente na história se tornaria o que chamamos de hoje de Babilônia. Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. Ele ajuntou as pessoas em Babel, contradizendo a vontade de Deus de frutificar e multiplicar, e assim encher a terra. Ele obrigava as pessoas ao adorá-lo, pois se auto-intitulava o Deus Sol. Não sendo bastante a tentativa de construir uma torre que chegasse ao céu, Nimrod desobedece às leis de Deus mais uma vez. Ele toma sua própria mãe, Semíramis, como esposa. Semíramis, agora casada com o Deus Sol, começa a se auto-intitular Deusa Lua. Quando vê que Nimrod não tem mais limite nas suas desobediências, Sem, filho de Noé e tio-avô de Nimrod, mata-o, com esperança de acabar com tudo aquilo. Mas como um Deus pode morrer? O povo começou a questionar Semíramis. E Semíramis, para evitar confusões, diz que ele não morreu, apenas voltou para seu lugar de origem. Afinal, se tivesse mesmo morrido, o sol não continuaria brilhando. Pouco tempo depois, Semíramis descobre que está grávida. Mas isso não é possível. Afinal, seu filho marido está morto. Ela mente novamente, desta vez
para encobrir seu adultério, dizendo que o espírito de Nimrod, ou o espírito de Deus, a engravidou. Semíramis chama seu filho de Tamus e, para continuar o engano, ela diz que ele é o próprio Nimrod. Dessa mentira surge a primeira ideia de reencarnação. Semíramis diz que Tamus foi um presente dos deuses. Dizia ser a reencarnação do próprio Nimrod, mas na verdade era fruto de uma traição, pois seu marido já estava morto. Então, no dia 25 de dezembro, nasce Tamus, quando hoje é comemorado o Natal. Tamus é o deus sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas e romanos. Nos dias de hoje, adorado pelas sociedades secretas. Em um certo dia, quando estava num bosque, Tamus morre acidentalmente, provavelmente morto durante uma caça por algum animal selvagem, e seu corpo é encontrado em cima de um tronco de uma árvore. Mais uma vez, como um deus morre. Semíramis, de novo, diz que ele voltou para o seu lugar de origem. Esta se tornou a trindade profana: Nimrod, pai, Semíramis, mãe, e Tamus, o filho. Semíramis dizia que neste tronco nasceu um pinheiro, e todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro das suas casas e enfeitarem com ouro e prata, como símbolo do renascimento de Tamus, o deus deles. Isso lembra muito os nossos enfeites de hoje em dia. As sacerdotisas jejuaram por 40 dias e 40 noites a morte de Tamus, ao pé do pinheiro. E no final desse período, elas agradeciam umas às outras, fazendo trocas de presentes, aos quais eram depositados aos pés desse pinheiro. Todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comemorado o Natal, como o renascimento de Tamus. Após a destruição de Babel e mais tarde da Babilônia, o povo de Nimrod começou a migrar pelo mundo, conquistando outros povos e ensinando suas crenças pagãs. Da Babilônia, eles vão para a Pérsia. Agora, Nimrod, Semíramis e Tamus são uma trindade que era representada da mesma forma que a egípcia. Cai a Pérsia e começa a surgir um novo império através de Alexandre. Com isso, a Grécia começa a crescer e a trindade se disfarça novamente. Nimrod se torna Zeus, Semíramis, Afrodite e Tamus agora é Eros. Mais uma vez cai a Grécia e eles migram para o Egito. Surge então Osíris, Nimrod, Ísis, Semíramis e Horus, Tamus. Após isso, surge o Império Romano e eles, mais uma vez, se disfarçam e continuam sendo adorados. Nimrod agora é Saturno, Semíramis, Vênus e Tamus agora é Cupido. Como vimos, é sempre a mesma estratégia. É sempre a figura do pai, a mãe e o filho. A mesma história de sempre, apenas com algumas modificações para o disfarce.
Aproximadamente no século III da era cristã, os católicos começaram uma sincretização religiosa, com a esperança de conquistar cada vez mais adeptos. Começaram a introduzir imagens e esculturas nas igrejas e nas crenças, a fim de facilitar a aceitação dos povos pagãos, a nova religião. E acredite se quiser, hoje a trindade profana está bem disfarçada. Thamus e Semíramis passaram a chamar-se Menino Jesus e Virgem Maria. Com isso, segue-se comemorando o Natal como se fosse o nascimento do menino Jesus, que na verdade, esse menino é Thamus, o deus pagão. Biblicamente sabemos que a verdadeira trindade é o Deus Pai, Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo. Sabendo disso, fica mais fácil ver o engano católico e perceber o disfarce demoníaco que há por trás disso. Podemos ver e continuar fingindo que não estamos vendo.